Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início à nossa escola dominical. Eu convido você, reúne a sua família aí na sua casa e vamos juntos participar desse momento de estudo da Palavra de Deus. Nós queremos, nesse momento, convidar você. Vamos abrir a Palavra do Senhor no Salmo 95. Salmo 95. Reúne a sua família, convide todos para nós participarmos juntos da escola bíblica. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Vamos juntos louvar ao Senhor nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus traga cada dia mais essa certeza desse Deus Criador, que está presente conosco todos os dias. Vencemos mais uma semana, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com essa canção Bom Estarmos Aqui. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Mais uma vez, bom estarmos aqui, cante, bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre todos. É uma alegria estar aqui, poder ministrar a palavra de Deus, um estudo que possa trazer conhecimento para as nossas vidas, entendimento. E vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos o Teu nome, porque o Senhor nos
nos dá o privilégio de conhecermos o Senhor pela palavra. O Senhor nos dá o privilégio, ó Deus, de sermos família, de sermos igreja do Senhor. E a graça, ó Deus, que nos foi comunicada através de Cristo Jesus, nós queremos, ó Deus, fazê-la conhecida aos outros homens. Por isso pedimos do Senhor, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito conduzindo esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Newton Franco Alves Júnior, porque meu pai é o Newton, né? Então, a gente primeiro gostaria de falar da revista que a gente está tendo estudo, que é a Didaquê, e o estudo que a gente vai estar falando hoje é o de número 6, que fala sobre contribuição financeira. A gente tem que entender a contribuição financeira como um privilégio que Deus nos dá, né? Deus nos outorga essa responsabilidade, mas não no sentido de que a obra dependa de nós, mas principalmente de que Deus nos deu o privilégio de sermos participantes, porque Ele é dono do ouro e da prata. E se nós, às vezes, pensarmos ou tivermos a pretensão de achar que algo depende de nós, já existe em nós uma falta de humildade e de entendimento. Deus nos faz participantes de sua obra, e para isso Ele nos dá esse privilégio, né, de exercermos esse compromisso perante Ele, perante os homens, perante a sociedade, sendo contribuintes na obra, na expansão do reino dele nessa terra. Então, para quem tem a revista ou tiver alguma forma de acessá-la, ela é o estudo número 6, conforme eu disse anteriormente, que fala da contribuição financeira. E o texto básico é 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 15, e diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isso convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio em vossa opressão, mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. É bem interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo está dando testemunho das igrejas da Macedônia para a igreja de Corinto. Ele contrasta um pouco com a geração que nós temos vivido e com a ideia de que tem sido passada ao ser humano, né? De que ele é o centro de tudo, de
porque ele que tem que ser feliz, ele que tem que correr atrás, ele que tem que garantir a sua vida, ninguém vai garantir por ele. E não é isso que Deus nos ensina, né? O texto de Filipenses 2, versículo 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, é um texto que contrasta com aquilo que a gente tem ouvido na sociedade atualmente, né? Na verdade, a gente sempre ouve assim que conforme eu disse anteriormente, se eu não garantir o meu, ninguém vai garantir por mim. Mas não é isso. Deus depositou em nós uma graça, né, em todos os sentidos. E o que Paulo está falando é de uma graça na área financeira, que os macedônios receberam da parte de Deus e estavam pondo em prática, contribuindo, né, com a igreja de Corinto, contribuindo com a vida de Paulo, perdão. Romanos 12, no verso 3, diz também: comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Em relação ao tópico 1 da lição, fala a graça da contribuição. Paulo está dando um testemunho visto por ele, né, a igreja de Corinto, porque ele fala assim: olha, vocês têm várias virtudes de fé, na área de conhecimento, em várias outras áreas eles demonstravam, segundo o texto aqui, que tinham suas virtudes, mas faltava a graça da contribuição. Talvez houvesse uma ausência momentânea, uma ausência naquele momento, nessa questão da contribuição financeira. Então ele dá um testemunho de igrejas que eram pobres, não eram igrejas ricas e que porque tinham vários recursos eles davam, não, pelo contrário. O próprio apóstolo fala que eles davam além, às vezes, das próprias posses, né? E que eles rogavam para que o apóstolo aceitasse e as demais igrejas essa oferta, porque ele sabia da condição das igrejas da Macedônia e que contrastava com a realidade. Tipo assim, como pode a igreja que carece de recursos, que não tem muita sobra, contribuir com outras que teriam melhores condições? Eu costumo dizer, eu entendo, vejo testemunhos de que a obra de Deus ela funciona de uma forma diferente do que a gente pensa. A gente pensa que sobram recursos para missionários, que os missionários fazem missão nos melhores carros, né, as melhores ferramentas e tudo mais, mas não é verdade. A gente sempre vê um testemunho de pessoas que muitas vezes têm uma condição muito desfavorável para aquilo que eles se propuseram diante de Deus e dos homens, que é levar o reino de Deus às outras pessoas. E, infelizmente, os missionários espalhados pelo mundo, isso eu já vi testemunho, tem hora que eles chegam a passar fome, porque as igrejas que os enviaram muitas vezes esquecem eles em campo. Mas enfim, aqueles que deveriam ter uma honra especial, porque são irmãos nossos, né, que vamos dizer assim, saíram do conforto do banco da igreja para pregar o evangelho fora, né, para se submeter a várias adversidades, perigos, por pregar o evangelho e tudo mais. E além de ter esse sofrimento em campo, eles ainda sofrem e padecem pela necessidade de alimento, muitas vezes. Não estou nem falando de recurso financeiro na conta dele, estou falando de alimento. Então a gente já viu vários testemunhos nesse sentido, de que irmãos nossos que estão hoje em campo padecem necessidade porque nós esquecemos deles, muitas vezes. Mas o apóstolo Paulo deixa registrado que essa igreja, que entendeu que recebeu a graça de Deus, né, em todos os sentidos, que conheceram a Cristo, eles entenderam que eles deveriam agora ser dispenseiros. Mesmo com pouco, eles rogavam para que eles fossem participantes dessa obra e não ficassem de fora. Então, se nós trouxermos isso para a nossa realidade hoje, parece que é o contrário. A gente está querendo de tudo para se esquivar da responsabilidade do compromisso financeiro. E isso é ruim, né? Mas ao mesmo tempo
a gente pode entender que estava tudo escrito. A Bíblia fala, Paulo escreve a Timóteo, que nos últimos dias essa geração seria amante de si mesmo. E ele discorre em vários adjetivos negativos nesse texto, nessa carta a Timóteo, dizendo que por que o homem seria amante de si mesmo, todos os demais problemas, né, decorreriam disso. Então, assim, eu penso que a igreja ela tem que ter a postura que Cristo teve, de ir contra esse pensamento, de que eu tenho que lutar pelo que é meu, outro que se quiser lute pelo seu. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus depositou em nós algo para que nós sejamos dispenseiros de outros, né? Eu creio que um cristão ele se torna incompleto quando ele não é participante da obra de Deus, na parte financeira. A gente pode pensar assim, olha, mas eu vou aos cultos, eu participo de obras sociais, eu estou lá junto no trabalho, eu sou operante, tudo. Será que Deus precisa do meu recurso? Conforme eu disse lá no início, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisaria em nada de nós, mas Ele decidiu fazer conosco a obra dele. Um exemplo muito interessante. Deus, na sua capacidade, sendo um ser absoluto com todo o poder que Ele tem, Ele poderia ter feito a obra dele em menos tempo e muito melhor se Ele tivesse feito sozinho. Mas Ele decidiu fazer conosco, que somos imperfeitos, que somos descomprometidos, né? Mas Ele decidiu fazer conosco. Assim, é uma situação que uma vez eu ouvi e acho muito interessante, uma ilustração. Às vezes você tem um filho aí na casa dos seus 6 anos para baixo. Então, esse filho, por uma questão natural, ele não tem as suas competências desenvolvidas. Então, às vezes você vai pedir uma ajuda para ele em tarefas básicas, rotineiras, do tipo, o pai pede para o filho ajudar ele a lavar o carro, né? A mãe pede para o filho ou para a filha ajudar a lavar a louça. E nessa idade que eu disse, nessa faixa etária aí, de 6 anos para menos, talvez a gente vai ter mais luta do que propriamente ajuda, né? Vai ser mais atrapalho do que ajuda. Por quê? Porque falta competência natural da idade. Então, por que eu estou levantando essa ilustração? Para mostrar exatamente que, assim como nessa situação do pai com um filho pequeno, se ele pedir ajuda para uma tarefa, talvez ele vai mais atrapalhar e vai levar mais tempo do que se ele fizesse sozinho. Assim Deus fez conosco. Nós somos como essas crianças pequenas na obra de Deus. É hora que a gente faz só errado, é hora que a gente vai precisar, né, da ajuda de Deus para ter um retrabalho naquilo que a gente fez mal feito. Resumindo, talvez a gente estaria até atrapalhando a Deus, mas Ele decidiu fazer conosco pelo privilégio da relação. E a igreja de Cristo, ela é uma família. E Deus poderia criar outros meios de sustentar aqueles que vão para o campo, mas Ele decide sempre o relacionamento, criar essa dependência sadia, criar esse compromisso para que a obra dele chegue em todos os lugares. Muitas são, infelizmente, as desculpas dos que não contribuem. Uma delas, que a gente ouve direto, o dízimo era para ser uma prática do Antigo Testamento, por isso não sou mais da lei. Se você é adepto desse entendimento, eu gostaria de falar uma coisa. Se você é da época da graça, porque nós somos, né? Nós estamos na época da graça, que é depois de Cristo Jesus. A gente não está mais na lei realmente.
mas eu gostaria de te lembrar que a graça ela é muito mais intensa do que a lei. Se você pensa assim que dá 10%, é muito. Então olha para Jesus, olha para Deus Pai, porque Deus Pai deu tudo que Ele tinha, Jesus deu tudo que Ele era, em favor de nós. Ele não deu uma parte dele. Se você ler o texto de Filipenses 2, você vai ver que Jesus deixou a glória de um Deus, Ele se sujeitou a ser um homem, na condição de homem Ele se sujeitou à servidão, e na hora da sua morte Ele sujeitou uma cruz, que lá desde o Antigo Testamento já dizia que quem for pendurado, maldito é aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz. E Jesus se sujeitou a tudo isso, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, se você é do argumento de que você é da graça, aprenda então com os que são da graça. Primeiro com Jesus, que deu a sua vida plena, Ele não deu parte dela. Ah, mas Jesus era Jesus. Então eu vou te chamar a atenção para a igreja primitiva, que também vendia tudo que tinha e distribuía com os que não tinham. Então esse é o modelo da graça, se você por acaso se diz ser da graça. E nós somos da graça, realmente não somos mais da lei. Mas enfim, tem outros contribuintes que se gabam por dar o dízimo e acham que estão fazendo muito. Mas há quem diga que o dízimo também acaba sendo a oferta do servo-inútil, que faz o básico. Não estou aqui para desencorajar quem é dizimista, não. Pelo contrário, eu quero reforçar esse compromisso que você se colocou diante de Deus. Se você às vezes quer usar esse modelo que era lá da lei de Moisés, não tem problema. Mas não se restrinja a ele. Não se restrinja a 10%. Demais, sabe? Cristo nos depositou a sua vida em favor de nós. Ele tem nos dado graça de sermos sustentados em tempos difíceis. Então reparta aquilo que Deus tem colocado, na sua vida. O segundo tópico diz o seguinte: da contribuição ser espontânea. Voltando lá nos versículos 4 e 5 diz: pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como a nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O autor da revista ele afirma o seguinte: só um coração que tem Jesus como Senhor, só a alma que se rendeu totalmente, só aquele que sabe que tudo é de Deus pode experimentar a graça da contribuição. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É um texto muito claro a respeito de como Deus enxerga o contribuinte. Ele está dizendo aqui no texto que Deus ama aquele que dá com alegria. Sabe, irmão, muitas vezes a gente pensa assim: eu até vou ofertar, até vou dizimar, mas amanhã tem aquela conta, será que eu poderia dar? Será que se eu não investisse esse dinheiro eu não teria um retorno melhor? A gente pensa tudo isso, passa tudo isso pela nossa mente. Mas nós temos que primeiramente entender que em nós foi depositada uma graça genuína e plena, para a gente querer ter um coração entristecido na hora de devolver parte daquilo. Conforme eu disse, que é um privilégio devolver parte daquilo na casa de Deus, na obra, no ministério, para que esse ministério se expanda. Às vezes a gente tem a ilusão de pensar que a igreja não tem que pagar aluguel, não tem que contribuir com seus com o pastor,
com a sua liderança, com aqueles que dependem disso, que a gente não paga energia, não paga luz, aliás, não paga água e várias outras coisas. Então nós temos todos, a igreja, ela tem todos esses compromissos que são honrados com a contribuição dos irmãos. Mas o mais importante é entender que isso é um privilégio, não uma obrigação. Por isso que o texto fala, Deus ama ao que dá com alegria. É Deus quem nos sustenta. Ele é fiel, sempre. O tópico 3 diz o seguinte: toda contribuição é proporcional à capacidade econômica e financeira que a pessoa possui. Realmente não há. Às vezes a gente vê essa prática em outras instituições, mas não é coerente que se exija valores específicos para a contribuição. Se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, na época da lei de Moisés, a respeito das ofertas pelo pecado e pela culpa, elas tinham um valor estipulado, era lei. Ora, para tal pecado, para tal situação, um exemplo, você vai sacrificar um boi, mas ao mesmo tempo a própria lei dizia que se a pessoa não tivesse posses para isso, que ela pudesse dar o que ela tinha, que fosse um carneiro, né, ou pombo, que seja. Ou seja, tem essa racionalidade na questão da proporcionalidade da nossa oferta, daquilo que entregamos para Deus, né? Não somos irracionais de ofertar aquilo que não temos. Não é isso que Deus pede para nós, até porque se eu dou o que eu não tenho, ou eu estou tomando emprestado de uma pessoa, porque não é meu, ou eu estou tomando do banco, do cheque especial, que também não é meu. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente dê segundo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Há uma proporção, né? Há uma razão racional, realmente, de como a gente tem que fazer isso. Mas à medida que eu entendo que eu sou participante dessa obra, o que não pode acontecer é eu deixar de ser participante, eu deixar de ser contribuinte, né? Tem pessoas que pensam assim, tem outros irmãos aí que estão dando e está sobrando dinheiro no caixa. Não é isso. A ideia não é essa. Porque se sobrar dinheiro no caixa, Deus vai nos colocar numa condição de tirar esse dinheiro do caixa e beneficiar outra pessoa, missionários, quem quer que seja. Dinheiro na igreja não é para sobrar, não é para fazer riqueza, mas sim para expandir a obra de Deus. Então a gente não tem que ter esse medo, essa preocupação. Mas e a gestão, como é que é feita? Irmão, não preocupa com isso. Preocupe em ser fiel àquilo que Deus colocou na sua vida, no seu coração. Seja fiel a Ele e saiba que o seu compromisso com Ele é o que importa. E pegando parte do texto também de 2 Coríntios 8, versículos 13 e 15, diz assim: mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vossa opressão, mas para a igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falha dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: olha, o Filho de Deus não pode passar dificuldade. Pois eu penso diferente. Eu acho que quem pode passar dificuldade é o Filho de Deus, porque tem Deus. Se fosse para escolher quem não deveria passar, eu escolheria o ímpio que não conhece a Deus, porque ele não tem Deus. Então ele tem um desespero natural por não conhecer um Deus que provê, um Deus que é Pai. Então eu vou jogar para cima dele e dizer: olha, eu sou filho de Deus, eu não posso, porque eu sou filho de Deus. Não, escolha você passar dificuldade, se for a questão. Eu estou levantando isso porque muitas vezes, conforme o texto está dizendo, pode ser que Deus deposita mais aqui para o irmão e menos para mim. Para quê? Para que haja uma desigualdade? Não. Para que, entendendo que nós, sendo igreja, esse irmão venha pegar do que há
venha abundar na vida dele e trazer para a minha vida que está faltando. E o contrário também é verdade. Se Deus deposita mais na minha vida e eu estou vendo o irmão padecer necessidade, eu tenho que entender que Deus depositou mais para que aquilo que está sobrando eu possa colocar na vida do irmão. Esse é o entendimento de igreja, é o que o texto está falando, a questão de igualdade. Não há propósito nas pessoas serem ricas por serem ricas. Por mais que elas sejam competentes e saibam gerar riquezas, mas é um dom que Deus deu, capacidade, capacidade de fazer negócio, capacidade de trabalhar, de gerar riqueza, mas é para que ele deposite na vida de alguém. Então sempre que Deus coloca algo que sobra na minha vida, não é para eu ficar pensando assim, olha que legal, está sobrando na minha vida. Não, Deus nos quer fazer sensíveis para ver na nossa volta, está faltando, pode ser que esteja faltando na vida de alguém, e eu vou ser aquele que vai transmitir essa graça. Bem, o quarto tópico já terminando, a graça da contribuição é metódica. Por que metódica? Ela tem que ter uma frequência. Eu vejo pessoas dizendo assim, olha, eu dizimo, eu oferto, eu contribuo quando eu quero. Irmão, então você não é fiel. Se eu fizer isso, eu não estou sendo fiel para com Deus. A não ser que eu também abra mão das minhas entradas. Se eu sou um assalariado, eu talvez chegue na empresa e fale, olha, paga quanto vocês quiserem. Se eu fizer uma venda, eu posso falar para o cliente, pague quanto quiser. Se eu prestar um serviço da mesma forma, não, ninguém faz isso. A gente quer receber pelo serviço prestado, pelo trabalho numa empresa, no caso de quem é assalariado, pelo mês, trabalhado ali, todo mundo quer receber porque é justo. Da mesma forma que eu recebo mensalmente, se eu sou assalariado, que, vamos dizer assim, a gente faz uma apropriação mensal, independente da renda que eu tenha, se é por prestação de serviço, se é por comércio, não interessa. Mas normalmente a gente faz uma apropriação mensal, até para fazer um balanço, olha, o que está entrando, o que está saindo da minha casa, eu estou fazendo essa administração bem feita? Da mesma forma que essa apropriação é mensal das nossas entradas, a nossa contribuição também tem que ser na mesma proporção também. Eu não posso contribuir um mês e deixar 2 sem contribuir. Eu tenho que ser fiel. E compromisso é não só contribuir, mas contribuir, vamos dizer assim, na proporcionalidade daquilo que Deus deposita na minha mão. E essa é a ideia. Então, assim, a questão de ser metódica é justamente obedecer não só a valores proporcionais àquilo que Deus tem me dado, mas também uma periodicidade. Eu não sei na sua casa, mas na minha, todo mês chega conta de energia, conta de água, e não passa um mês sem receber. Entendeu? Então eu creio que na nossa vida é da mesma forma. A contribuição, entendendo pelo lado do privilégio, ela também tem que ter a mesma frequência da entrada. Senão, se deixar de receber em determinados meses, porque o irmão quer fazer dessa forma, nós vamos ter um furo de caixa, nós vamos passar a dever alguém. Então essa não é a ideia. A ideia é que cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade. No versículo 10 que a gente leu, de 2 Coríntios 8, Paulo fala que tem gente que dava sem querer dar. É a classe de pessoas que contribuem para que não seja cobrado, para que apareça a contribuição dele lá na administração da igreja. O irmão contribuiu. Às vezes ele contribuiu com tristeza, por necessidade, para não ser cobrado. Ninguém cobra, na verdade, não há cobrança, mas, ou seja, dar com alegria é o que está valendo diante de Deus. Vamos ter mais. Tem mais 2 perguntas. Será que Deus aceita resto? Para responder essa pergunta, eu voltaria lá no Antigo Testamento como uma referência novamente.
Deus, tanto lá nos livros de Êxodo, Números, Levíticos, que falam muito da lei, ele especifica bem que ele não aceitaria um animal que tivesse defeito, deformidade. Da mesma forma, lá em Malaquias ele fala também, às vezes a gente dá o melhor, ele falando lá para o profeta, às vezes vocês dão o melhor para o governador, e para Deus vocês dão o cego, o coxo, aquele que tem deformidade. Deus não aceita. Outra coisa, a oferta da viúva pobre. Jesus estava lá do lado da onde estava sendo feita a coleta. O que ele percebeu? Que ela deu tudo que ela possuía, enquanto os demais davam da sobra. Então Deus não aceita a sobra. Abel e Caim, da mesma forma, Deus se agrada da oferta de Abel, está lá em Gênesis 4. Ele fala que ele se agrada primeiro de Abel e depois da sua oferta, ao passo que ele também se desagrada primeiro de Caim e da sua oferta. Por quê? Porque Abel dá da primícia e Caim dá qualquer coisa. Para terminar, irmãos, a lei da semeadura ela é uma lei que nasceu no reino de Deus e que foi passada a nós, e a gente hoje entende de uma forma, vamos falar assim, simples e racional. Se eu planto muito, eu colho muito. Se eu planto pouco, eu colho pouco. Resumindo, nossas contribuições partem do coração, podendo ser por obrigação, para impressionar, ou pelo entendimento de que recebi essa graça e quero compartilhar. Para Deus, a contribuição, seja ela em forma de dízimo, oferta ou qualquer outra dádiva, só tem valor quando parte de um coração grato, de quem já entendeu que recebeu tudo e agora quer repartir e fazer justiça. Entendamos que ser participante na obra de Deus é um privilégio. Fique com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.